E aí, galera, tudo bem? Pessoal do LAC Concursos, começando a nossa segunda parte e última do curso sobre a história do Rio de Janeiro, para a prova aí do Magistério do Rio de Janeiro. Vocês sabem que o programa não é só esse, né? Tem a parte de Brasil, tem a parte de mundo, além da história do Rio de Janeiro, que é essa que me reservaram aqui no LAC para falar. Como eu tinha dito antes, vocês têm acesso aí a alguns temas de Brasil e mundo que o curso também já divulgou. Eu posso até no final dessa aula, se for, dependendo do tempo aqui que eu vou levar, dar algumas dicas de Brasil e mundo também, porque eu dou aula de atualidades essencialmente, mas o professor Sidney, né, que está coordenando essa área aí do magistério, me pediu para falar sobre o Rio de Janeiro, e eu vou terminar esse curso hoje, inclusive fazendo algumas questões que já caíram, para mostrar que tipo de questão que é cobrado na prova. Tudo bem, galera? Então é isso, e infelizmente essa é a nossa despedida, teremos só mais essa aula e eu desejo toda a sorte do mundo para todos os amigos aí concurseiros, e qualquer dúvida que vocês tenham com relação à matéria, é só vocês me procurarem no Facebook. Eu tenho uma página minha com o meu nome, além da minha página pessoal, que está lotada, mas você pode entrar como seguidor, ela está aberta, e você pode fazer perguntas para mim, inbox, à vontade, terei o maior prazer em responder, tá legal? Eu acho que principalmente na página profissional, né? Porque na pessoal eu sei que tem um espaço lá no Facebook que muitas das perguntas vão para um limbo, né? Outro dia eu descobri isso, eu abri lá um botão lá qualquer, que eu sou meio leigo nisso, pô, tinha um monte de gente perguntando um monte de coisa, convite de trabalho que eu não respondia, porque não chegou a mim, né? Não vai direto para o campo de mensagens. Isso é um absurdo, pô, mas não, uma irresponsabilidade. Perdi vários empregos, pô, fiquei chateado. Podia ter pago aí várias dívidas minhas, né? Enfim, então tá aqui a história do Rio de Janeiro, parte 2, e já tem aqui um outro visual, né, do Rio mais moderno, porque nós vamos falar do Rio de Janeiro já republicano, já que nas aulas passadas eu falei do período colonial e do período do Império. E lembrei, inclusive, aos senhores que o Rio de Janeiro foi capital do Brasil colônia, foi capital do Império Português, foi também uma cidade-estado, que é o que eu vou falar hoje, quando o Rio de Janeiro vai se transformar num estado, a cidade do Rio vai se chamar o estado da Guanabara, e depois vai haver a fusão novamente, e aí volta a ter o estado do Rio, e o Rio de Janeiro passa a ser a capital do estado do Rio. Então é uma questão política bem interessante. E eu preparei uma aula diferente. Em vez de seguir uma ordem cronológica dos fatos, eu resolvi fazer uma aula temática. Então, por exemplo, eu vou falar do Rio Rebelde e vou comentar as revoltas que aconteceram no Brasil, no Rio de Janeiro, durante o período republicano. Revolta da Chibata, por exemplo, né? A revolta lá na Marinha, a passeata dos 100 mil na época da ditadura, até recentemente as manifestações de junho de 2013. Então eu vou fazer uma aula mais temática. Depois falo do Rio cultural, né? E os aspectos culturais do Rio de Janeiro, está lá no programa também bem descrito isso. Falar do Rio, das transformações, como que tem acontecido agora, com o prefeito Eduardo Paes à frente, com as novas formas de meios de transporte, o VLT, o BRT, os preparativos para as Olimpíadas. Então, eu não vou seguir exatamente uma ordem cronológica, eu vou muito mais tratar de temas que tem a ver, né? Então, eu agrupei em temas propriedades imateriais do Rio de Janeiro, que tem a ver com cultura. Então, eu acho que vai ser uma aula bem interessante. Agora, eu vou ser muito sincero a vocês, né? A história do Rio é muito vasta, né? Ela é muito completa, né? Assim, eu levaria aqui horas, se fosse possível, que nós temos, na verdade, uma limitação de carga horária, mas se eu pudesse, eu falaria 3 semanas seguidas do Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro é uma cidade muito rica em história, muito rica em cultura.
muito rica na parte política, já que mesmo com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília, o Rio de Janeiro manteve importantes órgãos públicos por aqui, né? O Rio de Janeiro ainda tem um legado muito forte. Eu lembro que até durante a época da ditadura militar, que o Rio de Janeiro já tinha deixado de ser a capital, muitas vezes o comando militar da ditadura deliberava, tomava as decisões no Rio de Janeiro. Uma delas, por exemplo, foi a reunião do AI-5, que foi no Palácio das Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, mesmo deixando de ser capital, é óbvio que vai haver um esvaziamento, o Rio de Janeiro vai se sentir órfão dessa perda, né, de ser a capital do Brasil, mas ainda assim vai manter uma certa aura de centralidade, né, de estar no foco das atenções, e eu vou mostrar isso na aula de hoje. Beleza? Sem mais delongas, vamos começar então. E eu decidi começar falando do Rio Rebelde, das revoltas que aconteceram no Rio de Janeiro. Aqui eu listei algumas delas, eu vou mostrando nos slides uma a uma e eu vou explicando um pouco de cada uma, caso caia na prova, né? Por exemplo, pode cair na prova a revolta da vacina, que foi a anterior que eu já expliquei. Eu terminei a primeira parte da aula falando da revolta da vacina, né? Por exemplo, a revolta da Chibata, em 1910, do marinheiro João Cândido, né? Uma revolta importante que eu já vou comentar. A revolta dos 18 do Forte, em 22, dentro do movimento tenentista, na Avenida Atlântica, né? Uma marcha suicida, onde diversos tenentes acabam sendo mortos naquele episódio. O comício da Central do Brasil, que foi em março de 64, e que vai justamente ser um dos catalisadores do golpe militar, o golpe de Estado. No final do mês, os militares tomam o poder, é o auge da radicalização política, né? Então você percebe, 64 a capital já é Brasília, mas o centro político ainda continuava o Rio de Janeiro, a efervescência, né? O clima mais quente estava no Rio de Janeiro com o comício da Central do Brasil e com os discursos inflamados de líderes políticos como o João Goulart, que era o presidente da República e que vai precipitar o golpe de Estado, né, o golpe militar. Já durante a ditadura, a passeata dos 100 mil, né, que vai ser um movimento marcante na época da ditadura militar e um dos motivos também que vai provocar a criação do AI-5, do Ato Institucional número 5, aquele que é a ditadura dentro da ditadura, é aquele que realmente vai criar um cala-boca, vai criar um sistema realmente de exceção ainda mais forte dentro da ditadura militar. As diretas já, em 84, já no processo de abertura política, as diretas já também tomando grandes espaços aqui do Rio de Janeiro, com multidões reunidas, milhões de pessoas pedindo pelo fim da ditadura militar e pedindo especificamente para que houvesse eleições diretas. Não foi só no Rio, né? Evidentemente, a campanha das diretas tomou conta de várias grandes cidades do Brasil, mas o nosso foco aqui é o município do Rio de Janeiro, já que a prova, no seu primeiro programa, lá no programa, no primeiro item, fala da história do município do Rio de Janeiro. Então, por isso que eu estou abordando esse aspecto. O Fora Collor, de 1992, que também foi nacional e teve a sua versão no Rio de Janeiro, até de brincadeira eu coloquei aqui o pauzinho verde e amarelo, como o Collor fazia, né? O pauzinho não, né? O L, Orlando. E as manifestações de junho de 2013, como as últimas aí, manifestações populares que tomaram as ruas também da cidade. Beleza? Então, eu começo com essa história do Rio Rebelde. Do Rio que tem movimentos contestatórios, né, movimentos de reivindicações, etc. e tal. A Revolta da Chibata, em 1910, ela foi uma revolta que aconteceu contra os castigos físicos que eram impostos aos marinheiros e que tinha uma clara ligação
com o passado escravocrata do Brasil, já que a grande maioria dos marinheiros era negra, né? A grande maioria era de marinheiros negros. Então isso, evidentemente, era um traço, era um ranço que vinha da época da escravidão, a ideia de se castigar fisicamente. É verdade que várias marinhas no mundo tinham esse tipo de prática do castigo físico, mas aqui no Brasil, essa prática ganhava uma conotação racista, já que os marinheiros, em sua enorme maioria, eram de fato negros. E o movimento é um movimento de rebeldia liderado por um marinheiro chamado João Cândido. Depois vai ter um apelido, Mestre Sala dos Mares, inclusive uma música do Aldir Blanc e do João Bosco, cantado pelo João Bosco, pela Elis Regina, que vai ficar bastante famosa, contando justamente a história deste bravo marinheiro João Cândido, que vai morrer velhinho, né? Ele vai escapar da brutal repressão que se impõe ao movimento. O governo, na época, estava trocando, né? Em 1910, era o presidente, estava saindo o Nilo Peçanha, que tinha sido presidente até 1910. Em 1910 estava entrando, quem era? Hermes da Fonseca. Era o presidente Hermes da Fonseca, que era um militar, era o único militar do período, Marechal Hermes da Fonseca, que governou de 10 a 14. E ele prometeu, inclusive, anistia para os militares que se entregassem. E foi uma traição, porque os marinheiros foram levados para alto mar, grande parte foi fuzilado e a outra parte ficou preso na Ilha das Cobras, né? Naquela prisão que eu comentei, que o Tiradentes inaugurou, e o Darcy Ribeiro foi um dos últimos presos. O João Cândido conseguiu escapar dessa repressão, sobreviveu à repressão e foi morrer aos 89 anos de idade, em 1969, pobre, numa favela do Rio de Janeiro, né? Os seus familiares ainda vivem e inclusive, hoje recebem uma pensão da Marinha e reconhecendo, né, o episódio e, de certa maneira, se desculpando com o João Cândido. É uma história até bacana da Marinha de ter feito isso. Se eu não me engano, ele recebe um salário de almirante. A família recebe uma pensão de almirante, ele era um simples marinheiro. Não tenho certeza dessa informação não, mas eu sei que ele recebe uma pensão acima da patente que ele tinha. Não sei se chega ao caso de receber uma pensão de almirante, mas eu acho que é isso a história. Muito bonita a história, vários livros sobre a revolta da Chibata, que aconteceu no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, tão acostumada a diversas revoltas. Lembrando da França Antártica, lembrando da revolta da Armada, que também foi na Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara já foi palco de diversos conflitos, além de ter sido justamente o primeiro cenário que os colonizadores portugueses avistaram, assim como os franceses também, né? Então, uma importância histórica a nossa Baía de Guanabara. E que, inclusive, vem aí despertando sempre discussões sobre a despoluição da Bahia, assim como a própria Lagoa Rodrigo de Freitas, aonde nós teremos as provas aquáticas, algumas delas, né, de vela, e que o prefeito do Rio prometeu despoluir, e infelizmente a despoluição não aconteceu, e esse é um grande problema aí para as Olimpíadas, isso pode ser lembrado numa prova, né? A outra grande revolta no Rio de Janeiro, aí já mudando a data, saímos de 1910, que era a República Velha, e ainda continuamos na República Velha, só que em 1922. Tá? Anotem aí, eu falei para o Júnior que eu não ia anotar, o Júnior é meu amigo aqui que me assessora nas imagens, mas eu vou anotar para vocês não esquecerem. Essa revolta é de 1922, beleza? E ela faz parte do movimento tenentista. Tenentismo, né? Faz parte do tenentismo. O contexto era uma época de revolta contra as velhas oligarquias que governavam o Brasil.
E, em especial, a bronca era contra o novo presidente da República, Arthur Bernardes. Arthur Bernardes, que foi presidente de 1922 a 26. E esse movimento surgiu no interior das Forças Armadas, né? Tá aqui, ó, Forças Armadas, e dentro especificamente da camada dos tenentes, né? Dentro da hierarquia lá dos tenentes, da patente dos tenentes. E essa revolta dos 18 do Forte foi em Copacabana, no nosso bairro tão tradicional da Zona Sul do Rio de Janeiro. Foi em Copacabana quando centenas de tenentes se rebelaram lá no Forte de Copacabana contra a posse do presidente Arthur Bernardes. Porque o Arthur Bernardes teria na campanha falado mal dos militares, teria feito cartas criticando os militares. Na verdade, esse episódio é um episódio nebuloso. Depois se descobriu que essas críticas não eram de autoria do Arthur Bernardes, mas, de qualquer maneira, se criou um clima muito hostil entre os militares e o presidente Arthur Bernardes. A alta cúpula das Forças Armadas acabou que se acomodou, mas os tenentes mantiveram a insatisfação contra o Arthur Bernardes e queriam, de qualquer maneira, impedir a posse do presidente. E aí um episódio que foi marcante foi a revolta dos 18 do Forte, no dia 5 de julho de 22. Tem até o nome de rua lá em Copacabana, chamada 5 de julho, que é uma homenagem ao movimento dos 18 do Forte. E tem também outras ruas, em homenagem a alguns dos tenentistas que participaram. Como, por exemplo, um dos 2 sobreviventes, o tenentista Siqueira Campos, né? Não tem a famosa rua Siqueira Campos, homenagem a um dos tenentes sobreviventes. Porque a marcha foi o seguinte: centenas de tenentes se rebelaram no forte. Aí, o alto comando do Exército exigiu que eles depusessem as armas, que eles entregassem as armas, né? E durante a madrugada, muitos vão se entregando, até que sobram poucos tenentes, 17 tenentes, e eles resolvem ir para as ruas encarar a artilharia das Forças Armadas. E junto a esses tenentes se agrupa um civil, um engenheiro gaúcho, tá vendo aqui? Com a arma na mão, e foi para o enfrentamento. E aí foi um enfrentamento à bala, né? Tiroteio mesmo, e dos 18, apenas 2 sobreviveram. O Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, né? Foram os 2 sobreviventes da revolta dos 18 do Forte. Então, um episódio muito marcante. Se você for ali na Avenida Atlântica, eu não lembro em qual altura de qual rua, mas tem uma estátua de um tenente tomando um tiro. É uma homenagem à revolta dos 18 do Forte. Isso faz parte da memória do município do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. É uma parte importante da nossa história, né? Tem uma história ótima, eu não consigo não deixar de contar. Eu não consigo, é mais forte do que eu. O Eduardo Gomes, que depois vai ser o patrono da aeronáutica, petropolitano, por sinal, morei muitos anos em Petrópolis, me sinto um pouco petropolitano. O Eduardo Gomes tomou um tiro na região baixa do homem, né? E perdeu os testículos, né? Perdeu os testículos. Aí, anos mais tarde, ele foi candidato à presidência da República, né? Isso em 1946. E a campanha dele lançou um docinho de chocolate delicioso, chamado Brigadeiro, em homenagem a ele, que ele era brigadeiro da aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Gomes. E o Brigadeiro, ele era distribuído como forma de campanha. A oposição, para zoar o Brigadeiro, dizia que o único docinho que não levava ovos era o Brigadeiro, se referindo ao histórico acidente de 22. Né? É uma anedota verdadeira, política, e que eu não consigo não deixar de contar, né? Porque realmente é uma história fantástica. Revolta dos 18 do Forte. Bem depois, aqui nós temos já
o episódio do comício da Central do Brasil. Isso aqui já é o comício da Central do Brasil, eu não anotei aqui nenhuma legenda, né? Mas é o comício da Central que acontece em 1964. Aí você tem uma ideia de como é que o Rio de Janeiro era uma cidade realmente que fervia, né, politicamente, apesar de já nessa época não ser a capital. A capital já tinha sido transferida para Brasília em 1960. Mas na Central do Brasil, os populares, né, e a classe média também, que apoiava o presidente da época, que era um cara chamado João Goulart, eles se reúnem lá na Central do Brasil para ouvir os discursos de vários políticos, dentre eles do João Goulart, que prometia intensas reformas populares, portanto, a grande maioria ali era de trabalhadores, né? E ali, naquele momento, o presidente João Goulart anuncia a reforma agrária, anuncia a reforma urbana, o tabelamento dos aluguéis. Ele toma decisões que vinha prometendo e que mexia com os interesses da classe média e principalmente da elite brasileira. Então, aquele comício, ele acabou sendo um motivo de acelerar a queda dele, já que o comício aconteceu no dia 13 de março e o João Goulart vai cair no dia 31 de março, né? Então, logo depois do comício da Central, a coisa vai se radicalizar e num outro episódio que acontece no Rio de Janeiro, o Jango cai, que foi o discurso que ele fez em homenagem aos sargentos no Automóvel Clube, que fica ali no Passeio Público, sabe, ali perto dos Arcos da Lapa, ali tem aquela rua ali, que é a Rua do Passeio, né? E tem um prédio que está, inclusive, deteriorado. Ali é o Automóvel Clube. Ali, o João Goulart se reuniu com os sargentos, nesse mesmo mês, no dia 30, e ele disse que a verdadeira democracia nas Forças Armadas eram os sargentos. E ele, de certa maneira, incentivou a quebra da hierarquia dentro das Forças Armadas, já que ele, João Goulart, era o presidente da República, chefe supremo das Forças Armadas, e ia ao encontro dos sargentos sem a presença dos oficiais. E aí foi a gota d'água, tanto é que no dia seguinte as tropas do general Olímpio Mourão Filho desciam de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro para sitiar a cidade e derrubar o Jango. Mais uma vez, comprova-se a importância do Rio de Janeiro nos eventos históricos do Brasil, porque foi a partir da tomada do Rio de Janeiro e da fuga do presidente daqui que o golpe militar, que a ditadura militar começou, né? E aqui o comício da Central foi um episódio bastante importante no dia 13 de março de 64. Tá legal, galera? Então, história pura, né? Você vê que é a história do Rio e a história do Brasil, né? Uma coisa ligada à outra. Já durante a ditadura militar, um outro episódio muito marcante aconteceu no ano de 1968. 68 foi um ano muito marcante, né? Porque foi um ano de inúmeros protestos, inúmeros acontecimentos e que vão acabar desencadeando no ato institucional número 5, o famoso AI-5, que é quando a ditadura começa para valer, né? É quando a ditadura se torna muito mais autoritária, inclusive com a suspensão do AI-5 e de diversos outros direitos políticos e civis das pessoas. E por que o Rio tem a ver com isso também? Porque essa aqui foi a famosa passeata dos 100 mil, que reuniu até mais de 100 mil pessoas. Aqui um dos líderes históricos do movimento, Vladimir Palmeira,
né? Você vê a multidão reunida na Cinelândia, né? Isso aqui é na Cinelândia, isso aqui é a Câmara Municipal hoje, né? Essa rua aqui é Alcindo Guanabara, e aí o pessoal reunido na Cinelândia para ouvir os líderes estudantis e inclusive com a presença de diversos artistas que participaram dessa marcha, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque e vários outros artistas que também contribuíram com esse momento de manifestação e que a partir do AI-5, que é editado no dia 13 de dezembro de 68, já não tem mais espaço, né? Tem um jornalista excepcional, gosto muito de ler ele, que é o Hélio Gaspari, Hélio sem H, né, curiosamente. O Hélio Gaspari, ele diz o seguinte: antes do AI-5 era uma ditadura envergonhada e depois do AI-5 era a ditadura escancarada. Isso ele fala numa coleção que ele tem de livros sobre a ditadura militar, chamado Ilusões Armadas. É uma excelente coleção de 4 livros que abordam a ditadura militar até o final do governo Geisel, né? Ficou prometido um 5º livro sobre o Figueiredo, mas ainda não foi lançado. E isso aqui, só para explicar, foi o motivo com que as pessoas foram às ruas de forma tão indignada. Foi a morte do estudante Edson Luiz, também no Rio de Janeiro, no restaurante Calabouço, restaurante da Uni. Havia uma concentração de estudantes ali no restaurante Calabouço e a polícia chegou atirando e uma bala mata o jovem Edson Luiz e a morte dele é que vai desencadear esse sentimento de insatisfação que vai tomar as ruas do Rio de Janeiro. É o Rio de Janeiro rebelde, né? É o Rio de Janeiro rebelde. Então, vou apagar aqui o que eu escrevi. Ainda sobre o Rio rebelde, um outro episódio muito importante, aqui já é na Presidente Vargas, avenida essa que foi aberta pelo presidente Getúlio Vargas, inclusive só um pequeno parêntese, né, sobre o urbanismo da cidade, isso aí está no programa. A Avenida Presidente Vargas, ela foi construída aos moldes das avenidas fascistas, né? Larga, né? Com a possibilidade do líder desfilar em carro aberto para ser recebido pela população, com bandeirinhas do Brasil, e isso era muito comum em regimes fascistas que também impuseram esse tipo de urbanismo. Era uma obra tradicional esse tipo de avenida que cortava o centro de uma cidade e que tivesse essa amplitude, né, esse tamanho, que é o caso da Presidente Vargas, né, que corta ali o centro do Rio de Janeiro. E ao fundo a Candelária, né, a famosa Candelária. E essa manifestação aqui já é a manifestação no final da ditadura militar, isso foi precisamente em 1984, e o grande desejo da população nesse momento era que as eleições presidenciais fossem diretas. Eleições diretas, eleições para presidente, né? A ditadura estava chegando ao fim. Vocês sabem, a ditadura vai de 1964 até 85, e as eleições marcadas para 85, as eleições presidenciais, elas seriam indiretas. O Congresso Nacional iria escolher o presidente. E aí, por isso, há uma campanha nacional, aí não é só no Rio, São Paulo também tem grandes multidões se reunindo em outros lugares do Brasil, mas mais especialmente nessas 2 cidades, e aí a reunião de milhão, tá? Não é de milhares não, é de milhão mesmo. E o pessoal pedia o quê? Pedia que as eleições de 85 fossem diretas, que o povo pudesse ir às urnas votar. E foi uma campanha, inclusive, com a participação, mais uma vez, de políticos consagrados, como Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro, como também Fernando Henrique, como também de artistas, como a Fafá de Belém, que cantou o hino nacional, de locutor de futebol famoso, né, o Osmar Santos,
que foi um importante locutor de futebol, que até hoje está vivo, mas sofreu um acidente e, portanto, né, não trabalha mais, né, narrando jogos, mas que era o Galvão Bueno da época, era o grande narrador do Brasil. Então houve uma comoção generalizada, só para contar o final da história, o desejo de ter uma eleição direta virou uma emenda para ser votada no Congresso, a famosa emenda Dante de Oliveira. Dante de Oliveira, que era um deputado que inclusive já morreu. Faz muito tempo que ele morreu não, morreu jovem até. O Dante de Oliveira, ele fez uma emenda para votar no Congresso essa questão. Só que como o Congresso era dominado por um partido chamado PDS, que era de maioria da ditadura, a emenda não passou. E as eleições de 85 foram indiretas. Então a campanha das diretas já, infelizmente, elas fracassaram e as eleições de 85 foram indiretas com a escolha do Tancredo Neves e do Sarney, né? A chapa era Tancredo e José Sarney. A disputa, inclusive, foi contra o Paulo Salim Maluf, né? Era o Maluf contra o Tancredo, e aí o Tancredo ganha. Vocês devem conhecer a história, evidentemente. O Tancredo não toma posse porque é internado com problemas de saúde e acaba falecendo antes mesmo da posse. E quem assume a presidência foi o Sarney, que vai governar de 85 até 1990. Mas foi um outro momento importante da participação popular aqui no Rio de Janeiro. E um outro episódio importantíssimo foi o Fora Collor, né, de 92. Eu era bem jovem, né? Eu nasci em 78, eu tinha sei lá quantos anos, uns 14 anos, 13 anos, sei lá, mas eu adorava política, eu sempre gostei muito de política. Eu morava em Petrópolis nessa época e eu desci para o Rio de Janeiro para participar desse tipo de protesto. Minha mãe era muito doida, né, de deixar eu pegar um ônibus e ir sozinho para fazer protesto contra o Collor. Aqui era a favor do impeachment do presidente Collor, e o Rio de Janeiro, assim como várias outras cidades do Brasil, não ficou concentrado no Rio, que fique muito claro, as pessoas foram às ruas, na Presidente Vargas, na Cinelândia, né, que são os palcos normalmente dos protestos do Brasil, aqui no Rio, e pediam a saída do Collor. O Collor acabou sofrendo um impeachment no final de 1992, quando foi votado no Congresso o afastamento dele, o impedimento dele. Eu lembro até que foram 441 votos pelo impeachment e 38 pelo não, né? Então houve 448 votos defendendo o impeachment, 38 não, e o Collor acabou sendo afastado da presidência da República e ficou inelegível, sem poder ser eleito durante 8 anos. Só que tem algumas pessoas que não aprendem, né? Na Operação Lava Jato, ele está envolvido até o último fio de cabelo, teria recebido aí um belo pichuleco, né, que é o nome da propina agora, 20 milhões de reais, e a Polícia Federal confiscou os seus carros, como, por exemplo, Lamborghini, Ferrari e outras marcas de carros assim, de alto luxo, né? Então, houve aqui o afastamento do Collor. E, curiosamente, um dos líderes estudantis que aqui estava nesse protesto, o Lindbergh Farias, virou, inclusive, prefeito de Nova Iguaçu, né? De Nova Iguaçu, ou Duque de Caxias, Nova Iguaçu, e, inclusive, hoje é senador pelo Rio de Janeiro e, inclusive, está envolvido também na Operação Lava Jato, é um dos políticos denunciados pelo Procurador-Geral Rodrigo Janot. Então é interessante como é que o Lindbergh e o Collor, que eram tão rivais, hoje trabalham na mesma casa, ambos são senadores e ambos envolvidos num esquema de corrupção que a Operação Lava Jato vem investigando. Impressionante a história, né? A história realmente tem das suas ironias, né? E a última grande manifestação que eu queria citar, do Rio Rebelde, foi
as manifestações de 2013, conhecidas como Jornadas de Junho. Jornadas de Junho. Junho de 2013, né? 2013 a população também foi às ruas em protestos aí contra o aumento da tarifa do ônibus, né? A qualidade do serviço público, tanto nos transportes, quanto na questão da saúde, quanto na questão educacional, quanto na questão da segurança. Por isso, um dos gritos era: cadê Amarildo? O outro não é pelos 20 centavos. De fato, o movimento ganhou força primeiro em São Paulo, com as manifestações que lá aconteceram, organizadas por uma ONG, né, uma organização, não sei se é exatamente uma ONG, que é o Passe Livre, e que aqui no Rio de Janeiro também ganhou muita força e as pessoas foram para as ruas. Vem para a rua, vem, era um dos slogans do movimento. Essa foi a última grande manifestação. Está marcado para agora, né, esse domingo, uma manifestação contra a corrupção que promete também reunir bastante gente, mas eu estou gravando numa terça-feira, ainda estou longe desse domingo, não posso testemunhar pelo futuro. Seria eu um vidente se dissesse que essa manifestação teve sucesso. Ela está marcada para Copacabana e certamente vai reunir muita gente contra o governo Dilma Rousseff, que enfrenta uma crise política muito séria. Muito séria. Inclusive, é um tema interessante de atualidades. Eu não quero fugir da história do Rio, porque eu estou aqui para falar do Rio, mas em termos de Brasil e mundo, que o programa de vocês também cobre, evidentemente que a crise política e econômica podem ser cobradas na prova. Inclusive, a possibilidade da presidente Dilma Rousseff sofrer um processo de impeachment. E, sem querer fugir do assunto, apenas um parêntese, esse impeachment viria ou por conta da reprovação das suas contas públicas pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, né, ou pelo TSE, se comprovar que o dinheiro da Operação Lava Jato financiou a campanha da Dilma. Se o TSE provar que esse dinheiro financiou a campanha da Dilma, o Congresso tem a possibilidade de derrubar a chapa. E aí cairia a presidente Dilma e o vice Michel Temer. Como nós estamos antes da metade do mandato, o presidente da Câmara assumiria, o Eduardo Cunha, e ele teria que convocar eleições em 30 dias, né? Se a condenação a Dilma vier pelo TCU, Tribunal de Contas da União, por causa das pedaladas fiscais, né, por causa da questão envolvendo o fato do governo ter pago os programas sociais através dos bancos públicos e não pelo Tesouro, aí cai a Dilma e assume o vice Michel Temer, né? Então existe aí um cenário, até porque a presidente é muito impopular, nunca houve na história recente do Brasil um presidente, né, no caso ela, uma presidente tão impopular, e, portanto, até a crise econômica pode ajudar na derrubada da presidente. Mas tem que ter um fato concreto, né? Não é porque o governo vai mal que ela cai. Isso não existe. O presidencialismo tem um mandato e a pessoa tem que ir até o final, a não ser que se prove alguma coisa. Por exemplo, se a Operação Lava Jato concluir que a presidente Dilma, pessoalmente, também recebeu dinheiro dessa corrupção. Também seria um fator de impeachment. Mas, por enquanto, nenhum desses três cenários se confirmou. Vem se falando agora de renúncia dela. Eu acho muito, muito, muito difícil, pela personalidade da própria Dilma Rousseff, né? De resistência, né? Vide o tempo que ela esteve presa na época da ditadura e foi torturada. Então, acho muito difícil esse cenário de renúncia. Mas vamos ver se domingo que vem terá um grande protesto. Não sei se vocês vão assistir a aula antes do domingo. Eu acredito que sim, né? O pessoal aqui do LAC é muito rápido em preparar as aulas e colocar no ar para vocês. Bom, o Rio Rebelde,
que eu queria falar era esse. Aí, voltando um pouco no tempo, eu queria mostrar um pouco da cidade. Aqui é a cidade, a vista aérea do centro do Rio de Janeiro, nos anos 20. Né? Deixa eu apagar aqui as jornadas de junho. Né? Aqui é o Rio de Janeiro nos anos 20. Vou falar um pouco mais agora do progresso do Rio de Janeiro, que vai se expandir para a chamada Zona Sul, por exemplo, com Copacabana, Ipanema, né, cada vez mais aí, além de outras áreas do chamado subúrbio do Rio de Janeiro, como os bairros da Tijuca, Meier, né, enfim. Aqui uma notícia interessante, ó, verticalização e modernidade, né? A cidade começou então a crescer em direção ao sul, com o desenvolvimento de novos túneis, Copacabana e Ipanema, por volta da década de 40, já estamos aí na década de 40, transformaram-se em novas áreas de atração de moradias e serviços, atingindo grande densidade populacional após o forte processo de verticalização ocorrido nos bairros da Zona Sul. Então é interessante como é que o Rio vai se expandindo e, inclusive, a questão de se morar perto da praia, que era uma coisa não muito bem vista, passa a mudar, né? E tanto é que os imóveis hoje mais caros do Rio de Janeiro são aqueles na orla, né? Não só aqui de Copacabana, Ipanema, até mesmo as praias mais distantes, como as praias da Barra e do Recreio, né? São os apartamentos mais tops, né? Os apartamentos mais caros. Então é só para mostrar a evolução da cidade do ponto de vista urbano. E aí eu trouxe agora mais uma série do Rio de Janeiro, que é o Rio Cultural. O Rio deixou de ser capital no dia 21 de abril de 1960, mas o Rio mantém ainda um forte teor, um forte viés cultural, uma força muito grande do ponto de vista cultural, com a presença aí de diversos monumentos, museus e que realmente atraem turistas do Brasil e do mundo, né? Vale lembrar que o Rio de Janeiro é a cidade mais visitada do Brasil, né? Talvez até da América do Sul. Eu não tenho essa informação concreta, mas talvez até da América do Sul. Certamente existe um monumento que é o monumento mais reconhecido no mundo como um símbolo da própria América do Sul, que é o Cristo Redentor. Isso sim, houve uma pesquisa e o Cristo Redentor é o monumento que melhor, é o que mais lembra a América do Sul, é o monumento mais famoso da América do Sul. E aqui algumas coisas do Rio Cultural. Tem sede no Rio numerosas instituições culturais, como a Academia Brasileira de Letras, inspirada na Academia Francesa, né, de Letras. A Academia Brasileira de Letras fica na rua Presidente Wilson, né, que é ali onde fica o consulado americano, em homenagem ao presidente Woodrow Wilson. A Academia Brasileira de Letras é uma confraria, né? É uma reunião de ilustres escritores, né? Figuras que deixaram algum legado importante literário, né? ou importantes jornalistas. Tem lá o Merval Pereira, que é jovem, um dos poucos jovens, né? Normalmente é uma velharia danada, por isso que toda hora morre um da Academia Brasileira de Letras, e aí entra outro no lugar. O jornalista Zuenir Ventura, né? Tem a Nélida Pinhon, e tem também figuras como José Sarney. Sarney da Academia Brasileira de Letras também tem disso também, né? Tem disso também. A Academia Brasileira de Letras é importante, né? Um monumento importante do Brasil. O Rio de Janeiro também é sede do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, que fica ali perto da Lapa, né? Aqui, essa rua aqui chama-se Augusto Severo, né? E essa aqui eu não sei qual é o nome da rua, atrás dela é a Rua da Lapa. E o IHGB é um instituto histórico criado na época do Dom Pedro II. E foi criado para justamente vou repetir a palavra, se criar uma memória do Brasil,
né, se arquivando e preservando a memória brasileira através de documentos importantes que podem ser utilizados para pesquisas, né? Então é um monumento, sem dúvida nenhuma, importante, não só para o Rio de Janeiro, mas como o nome está dizendo, também de todo o Brasil, já que ele resguarda a memória do nosso país, né? Então está aqui o IHGB. Aqui você sabe, tem uma praça famosa aqui do lado, que é a Praça Paris, que fica próxima ao aterro do Flamengo, né? Que é um outro monumento importante que eu vou mencionar daqui a pouco. Da Fundação Getúlio Vargas, né? Aqui o prédio da Fundação Getúlio Vargas, que preserva em um dos andares, né, onde fica o CPDOC, que é o Centro de Documentação da Era Vargas, toda a documentação do período de Getúlio. Do Brasil inteiro, é o local onde os pesquisadores vão para estudar e ter acesso diretamente a documentos originais da Era Vargas. É lá, por exemplo, que está a Carta Testamento de Getúlio, né? Eu tive a honra de trabalhar no CPDOC, quer dizer, eu tive a honra de ser escravo no CPDOC, já que eu era estagiário, né? Então, estagiário, escraviário, eu trabalhei lá, eu estudava na UFRJ e eu consegui uma vaga no CPDOC para trabalhar, levando um cafezinho para o meu chefe. Quando eu fui contratado, eu imaginei que faria pesquisas, né? Faria, né, coisas mais intelectuais, mas o meu chefe não ia muito com a minha cara, eu tenho certeza disso, e ele me colocou como empregado doméstico, e eu fui empregado doméstico durante alguns meses, com o maior prazer, né? Então está aqui a Fundação Getúlio Vargas, que não tem só o CPDOC, mas tem a Fundação Getúlio Vargas como um todo, que trata de economia, de política, que tem grandes estudiosos, trazem dados sobre o Brasil, é um prédio fundamental. Aqui embaixo, inclusive, tem uma livraria muito boa, que vale a pena ser frequentada. Tem a Fundação Casa de Rui Barbosa, né, figura ilustre da República Velha. Rui Barbosa foi, inclusive, candidato à presidência da República. Isso aqui fica em Botafogo. Tem toda uma documentação também da época do Rui Barbosa, também interessante. A lindíssima Biblioteca Nacional, que eu já cheguei a comentar, que abriga os livros da época da família real portuguesa que se transfere para o Brasil e que traz uma tonelada, né, não sei quantas toneladas de livros, e que grande parte ficam no Brasil, né, grande parte fica no Brasil e a outra parte volta para Portugal, uma pequena parte, mas a Biblioteca Nacional está aí, aberta para quem quiser entrar, para fazer um estudo, para fazer uma pesquisa. É só você, inclusive, vale a pena entrar só para conhecer o interior da Biblioteca Nacional, que é um assombro, né? É lindíssimo. Eu não coloquei aqui, mas também tem um lugar muito bonito no Rio de Janeiro, que é Patrimônio Cultural do Rio, que é o Real Gabinete de Leitura, que fica ali próximo ao Largo de São Francisco, atrás do IFIX, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, já comentei na primeira parte da aula. O Real Gabinete de Leitura também é de uma beleza fora do comum e é uma biblioteca, né? Também tem livros ali raríssimos e você pode também ler, estudar, pesquisar ou apenas entrar para ver a beleza do Real Gabinete de Leitura, né? Português. A Quinta da Boa Vista, que hoje é o Museu Nacional, né? A Quinta da Boa Vista foi sede foi onde a família real se hospedou desde a época de Dom João VI. Hoje foi transformado no Museu Nacional, inclusive tem uma pesquisa bastante, um acervo bastante eclético, de meteoro à múmia, né? Passando por animais empalhados, né? Tem todo tipo de informação. É um museu eclético, né? Vale a visita e é justamente onde fica também o zoológico do Rio de Janeiro, que eu já não indico a visita porque eu tenho antipatia
a zoológicos. Eu sei que muitos aí podem defender zoológico, que é importante para pesquisar os animais, para mostrar às crianças, etc. e tal, mas eu tenho horror a zoológico, inclusive nos últimos dias tem morrido vários animais no zoológico do Rio de Janeiro e outros zoológicos do Brasil. Aqui no Rio morreu a girafa e morreu, não lembro qual foi o outro animal, se foi um elefante, um animal desse. Então eu sou contra. Inclusive, aí só um insight de atualidade, né, que vocês também têm essa matéria. Foi criado recentemente uma corte internacional para proteger os animais. Super interessante, né? É uma corte, uma instância internacional, né? Eu não lembro qual é o nome formal que foi criado, Comissão para Proteger a Vida Animal, um negócio desse. E tenta inibir o tráfico de animais, que é o quarto tráfico mais rentável do mundo, é o quarto crime, né, mais rentável do mundo, atrás do tráfico de drogas, do tráfico do contrabando, do tráfico de gente, né, e depois vem o tráfico de animais. Então é uma coisa muito triste. Houve até o episódio recente da morte do leão Cecil, lá do Zimbábue, símbolo do Zimbábue, e um dentista, um imbecil, né, de um dentista matou o leão só para ter a sua carcaça e fazer parte de uma coleção que eu não digo nem exótica, é uma coleção, na minha opinião, cruel, de animais mortos, que tem muito isso, né, rinoceronte e tal. E aí agora existe esse tribunal criado recentemente. E mais recentemente ainda, companhias aéreas resolveram proibir o transporte dessas carcaças, né, desses animais mortos, empalhados, para justamente inibir o tráfico internacional de animais, né? Então, palmas aí para essas companhias que fizeram essa proibição. Se eu já tenho antipatia com o zoológico, imagina com esse tipo de caça, né, que é uma coisa abominável. O Museu Nacional de Belas Artes, né, que fica ali na Avenida Rio Branco, né, no final da Avenida Rio Branco, chegando já na belíssima Cinelândia, na Praça Floriano Peixoto. O Museu Nacional de Belas Artes tem exposições fantásticas. Ali, por exemplo, teve a exposição que eu fui ver do Monet, do Rodin. Então, são grandes exposições que sempre são abrigadas no Museu Nacional de Belas Artes. E é muito interessante notar que tem crescido muito o interesse do brasileiro pela cultura e, em especial, pelas pinturas e pelas artes plásticas. Tanto é que o Centro Cultural Banco do Brasil, que é um outro grande patrimônio do Rio de Janeiro, vem tendo filas e mais filas para diversas exposições e instalações, como, por exemplo, do Pablo Picasso, como do Salvador Dalí. Então, mostra o interesse e, inclusive, isso virou notícia internacional de como o brasileiro, né, em geral, mas também o carioca, tem interesse nesse tipo de cultura, né? Então, é interessante. Esse ano, inclusive, nós teremos a Bienal do Livro, que vai acontecer em setembro, lá no Rio Centro, onde sempre acontece, né? E é mais uma contradição, né? Que a gente fala que o brasileiro não lê, né? A média de leitura do brasileiro é muito baixa. Mas essas feiras têm atraído cada vez mais pessoas, né? Eu moro muito perto lá do Rio Centro, ou seja, eu moro mal, e eu lembro que teve um Bienal, né? Bienal dois anos, né? Então, do ano retrasado, eu lembro das filas, do engarrafamento naquela Avenida Belardo Bueno, na linha amarela e até a linha vermelha. E o engarrafamento era todo para chegar ao Rio Centro e assistir a Bienal e entrar na Bienal com a presença de autores. Então é interessante como é que o Rio mantém essa força cultural que chama a atenção do Brasil todo, né? Os teatros todos que nós temos também, os cinemas estão fechando, né? Infelizmente, os cinemas hoje, há um fenômeno de que os cinemas hoje estão nos shopping centers, isso por conta da segurança, né? Da facilidade de estacionamento também, isso ajuda. Então, os cinemas de rua
estão sendo fechados, né? Eu não sou tão velho assim, eu tenho 22 anos, e eu lembro que tinha cinemas em Copacabana que já não existem mais, como o Cinema Condor, o cinema, aquele que agora virou uma Bodytech, que virou uma academia, esqueci agora o nome daquele cinema, frequentei muito aquele cinema para ver o filme dos Trapalhões, né? Que era engraçadíssimo, né? Aí você vê hoje não acha graça nenhuma, né? A gente fica adulto, a gente fica azedo, né? Mas eu adorava os filmes dos Trapalhões, ficava até 2 sessões para ver. O Museu de Arte Moderna, né? O MAM, né, um museu de arte moderna que fica ali no Aterro do Flamengo, também é um lugar bastante legal, com exposições bacanas, também é lugar que tem grandes casamentos, o pessoal também faz casamento ali, eu fui num casamento recentemente, belíssimo para fazer casamento, mas não deve ser barato. Esta minha amiga, do qual inclusive eu fui o padrinho, era muito rica, né? Tive até dificuldades de comprar o presente. Professor, né, cara? Aqui o Museu Histórico Nacional, que fica ali perto da onde era a Perimetral, né? No final da Perimetral, né? Que foi demolida agora, né? E aí vai até ganhar um destaque o Museu Histórico Nacional. Aí eu vou fazer uma crítica, né? Eu acho o acervo fraquíssimo. Eu visitei recentemente o Museu Histórico Nacional e eu não achei nada demais, né? Eu achei realmente que o museu merecia ter um acervo mais... Tem lá umas coisas, alguns objetos indígenas, né? Tem uma parte que eu achei interessante, que eu gosto de política, santinhos, né, de campanha política, broches de políticos antigos num espaço lá, achei aquilo legal, mas não é um museu que me desperte muita paixão, não, né? Existem outros museus mais legais, por exemplo, saindo do Rio de Janeiro, o Museu Imperial é um museu com acervo muito mais rico, né, muito mais legal do que o Museu Histórico Nacional. Mas, enfim, é mais um patrimônio nosso. E daqui a pouco eu vou falar do Rio das transformações, das mudanças, e nós temos aí novos museus sendo criados, né? Como, por exemplo, o MAR, né? Que é o Museu de Arte, esqueci o nome, que é ali justamente perto do Museu do Amanhã, que esse tem um slide que está sendo construído, né? Que é uma obra arrojada, dentro do projeto de revitalização do centro do Rio de Janeiro, chamado de Porto Maravilha, e que é um assunto bastante atual e que eu acho que, sem dúvida nenhuma, pode vir na sua prova, né? Uma questão que aborda um novo Rio de Janeiro que se descortina, um novo Rio de Janeiro que se apresenta e que busca a revitalização de uma área tão degradada quanto era o centro do Rio. Aqueles bairros Santo Cristo, Gamboa, né? E a própria região ali da Avenida Rodrigues Alves, né? Então, tudo aquilo ali está sendo reformulado e essa reformulação, inclusive, começou com a demolição polêmica da Perimetral. Eu digo polêmica porque muita gente se opôs à demolição e muitos defenderam. Eu estou na parte dos que concordaram com a demolição da Perimetral, que enfeiava, sem dúvida nenhuma, aquela região. Agora, eu tenho até uma foto mostrando isso. Também acho que deveria ser construído o tal do Porto em Y, que é para que os navios de grande porte atraquem. Porque da maneira como eles ficam, os navios turísticos, eles criam uma barreira, né? Na época do auge do turismo, que tem vários navios ali estacionados, e aí, de qualquer maneira, tapa a visão com relação à Bahia, né? Então, né, vira uma outra obstrução da visão, que a ideia é tornar o espaço mais amplo, né, e tornar aquela região mais bonita, e esses navios acabam enfeiando, né? E havia um projeto de criar um porto em Y, onde os navios ficariam de lado, e aí realmente não atrapalhariam como eles ficam hoje, né? Isso é urbanismo, né? Isso está até descrito na prova. O Palácio do Catete, não tem como não mencionar, né, que foi sede do poder presidencial durante muito tempo. Os presidentes, até a transferência da capital do Brasil, do capital do Rio para Brasília, ficavam no Palácio do Catete, que fica na Rua do Catete e que, inclusive, hoje é um Museu da República.
Esse museu é muito legal, eu adoro esse museu porque eu adoro a história republicana. Você tem lá as fotos de todos os presidentes e objetos desses presidentes, além, talvez seja o momento mais interessante de uma visita ao Museu do Catete, o quarto aonde Getúlio se matou. Tem o pijama com a bala, com o pijama marcado de sangue, manchado de sangue, tem o revólver, tem a bala, tudo conservado, a cama que Getúlio vivia, e o quarto está como era na época. E aí você vê como é que a coisa era muito menos luxuosa, apesar de ser um palácio bastante grande, o quarto mesmo de Getúlio era muito simples, Lembra um pouco aí o Papa Francisco, que também vive num quarto de uma simplicidade muito grande. Hoje os aposentos de um simples vereador, evidentemente, não chega aos pés do luxo, tudo isso aí não compara com um quarto simples e econômico, como, por exemplo, de um presidente como Getúlio Vargas, que foi tão importante para o Brasil. Dizem que o Palácio do Catete é mal assombrado, mas eu não acredito nessas coisas. O fato é que eu fui visitar o Palácio do Catete à noite, sozinho, e me deu um certo cagaço, assim, porque eu sou uma pessoa cagona, eu realmente tenho algum receio de ladrão, de fantasma. Ladrão eu não ligo, eu encaro, entro em zonas perigosas, nunca fui assaltado, então eu realmente não tenho esse receio, eu sou um dos raros cariocas que jamais foi assaltado, mas o Palácio do Catete me deu algum certo cagaço ao entrar tarde, era bem tarde, eu visitei o quarto dele e tem uma carta, a carta testamento, narrada pelo José Wilker, falecido José Wilker, e a carta é pesada, o ambiente é meio travento, você dá uma travada assim e vai embora, o meu caso foi esse. Beleza? Aqui um pouco do Rio turístico. O Rio que recebe tantos turistas, evidentemente que a grande maioria de turistas que vêm ao Brasil vem ao Rio de Janeiro. É a cidade, por excelência, pelo conhecimento no mundo inteiro, é a cidade mais conhecida do Brasil. Apesar da riqueza de São Paulo, apesar da capital ser Brasília, apesar das belíssimas cidades do Nordeste, apesar do ecoturismo no Centro-Oeste, como, por exemplo, na região lá onde você tem Bonito, no Mato Grosso. Então, você tem, assim, alguns lugares, as Serras Gaúchas no Sul, mas o Rio, ainda assim, é o centro turístico do Brasil, é para onde os turistas vêm, Cidade bonita, cidade perigosa, todo mundo sabe, cidade que tem altos índices de violência, um processo de favelização muito grande, as favelas são espalhadas por toda a cidade do Rio de Janeiro, não existe uma área concentrada de pobreza e, pelo contrário, é uma mistura. Você tem em São Conrado um bairro de elite, com um shopping como o Fashion Mall, que é da elite, e ao mesmo tempo você tem a favela da Rocinha, Você tem lá o Leme, de apartamentos caros, a Avenida Atlântica, ao mesmo tempo você tem lá o Morro da... Agora fugiu o nome, eu ia falar aqui, o Morro esqueci, Babilônia, Está até na novela. Babilônia mesmo? Esqueci agora. Aqui o bondinho do Pão de Açúcar, Olha como é que era o bondinho nos anos 40. Ele foi inaugurado em 1912. Essa imagem já é dos anos 40, Inclusive tem 2 técnicos aqui em cima, Deus me livre. Eu tenho 2 medos, fantasma e altura. Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tá gostando da aula do professor Orlando? Quer continuar assistindo essa videoaula e muito mais? Convido você a acessar o nosso site lacconcurso.com.br, que lá você vai encontrar o módulo do professor Orlando completo. História do Brasil com o professor Orlando. Sabe, o site Lá Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Olha só, esse curso do professor Orlando, 60 dias de acesso por apenas R$60, ou seja, R$1 por dia, você vai continuar assistindo essa videoaula e muito mais. Então, meus amigos, minhas amigas, espero você. Forte abraço. Tchau, tchau.